A adubação pode ser a salvação do seu jardim e hoje eu vou te mostrar como fazer isso da maneira correta e sem exageros. A gente costuma dizer que a adubação é a alimentação da planta e assim como nós, as plantas também precisam de nutrientes na dose certa para continuar se desenvolvendo. Vamos começar conhecendo os principais tipos de adubos que a gente tem. O primeiro deles é o adubo orgânico e temos como alguns exemplos humus de minhoca, esterco de animais curtidos, compostos orgânicos que a gente chama, que aí são frutos de compostagem mesmo, de restos de vegetais, por exemplo. A próxima categoria de adubos que a gente tem são os adubos químicos, conhecidos como NPK. Essa sigla ela significa nitrogênio, fósforo e potássio. E eles são aqueles adubos de bolinha. Tanto o adubo químico quanto o orgânico, a gente joga eles no solo, tá? Isso é muito importante. Os adubos químicos, eles têm várias composições, então você vai encontrar os números, que são as porcentagens que a gente tem de cada um desses nutrientes. Por exemplo, 4, 14, 8, 10, 10, 10, que é a quantidade que a gente tem de cada um desses, nitrogênio, fósforo e potássio. Além desses dois tipos, a gente tem uma categoria de adubos que também é muito importante, que são os adubos foliares. Esses adubos, eles têm aplicação, como o nome já diz, na folha da planta e a absorção é através da folha. Eles são adubos muito importantes e têm muito resultado, principalmente a longo prazo. Esses adubos a gente pode encontrar a composição deles tanto de micronutrientes quanto de macronutrientes. E eles fazem uma adubação da planta bem completa. Vamos falar agora sobre como fazer essa adubação. Tem alguns períodos que é legal, mas o importante é ressaltar que uma adubação constante é muito importante para o desenvolvimento do jardim. Por exemplo, a gente pode fazer um calendário de adubação de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, calculando ali a quantidade correta para aquele jardim e aí distribui ao longo, né, do ano, de 3 em 3 meses eu posso estar programando aí uma adubação com orgânico, com químico, fazer uma adubação constante com foliar. Mas tem algumas épocas que são mais interessantes a gente fazer essa adubação. A primeira delas é quando a gente faz uma poda drástica, né, na planta. A gente entra com uma adubação porque vai fortalecer ela para rebrotar novamente. Outro momento também importante de fazer a adubação é antes da floração daquela planta, porque vai fortalecer ela para que ela dê mais flores, que as flores venham muito mais vigorosas, com cores mais vibrantes. Então ele deixa aquela planta mais saudável e pronta para a floração que vai vir. O outro cenário é a gente fazer a adubação no início da primavera. Por quê? Porque ali no inverno as plantas elas entram em dormência. Então não é muito interessante fazer essa adubação no inverno porque a planta não vai aproveitar muito aquele adubo. Então saindo do inverno no início da primavera é muito bom fazer essa adubação porque as plantas estão saindo de dormência e elas vão estar no auge do seu metabolismo, vamos dizer assim. Então elas vão aproveitar muito aquele adubo que você está disponibilizando ali para elas. As plantas, no geral, elas nos dão alguns sinais quando elas estão precisando, né, de adubo, quando elas estão sentindo falta ali de nutrientes. Alguns deles é as folhas com cores desbotadas, né? O certo é as plantas terem um verde assim, bem vibrante mesmo, né? Que a gente olha e fala, nossa, que planta saudável. Então, se elas não estão com esse verde bonito, vibrante, pode ser sinal de falta de nutrientes. Então, se elas estão dando poucas flores, se elas estão crescendo muito devagar, esse crescimento muito lento, que você percebe ali que elas estão, parece que até travadas. Então, isso pode ser um sinal de que ela está sim precisando de nutrientes. E aqui vão algumas dicas muito interessantes para fazer essa adubação da maneira correta. Muito importante que você molhe, né, regue ali o solo antes de fazer a adubação, para que a planta já esteja pronta para receber esses nutrientes que vão entrar ali, né, novos no solo. Uma dica também muito importante é você consultar o adubo que você comprar, independente da marca, ele vem a indicação de quantidade, de períodos, então respeite aquelas indicações ou então contrate uma consultoria técnica de alguém para te indicar as quantidades corretas, porque muito adubo também pode ser prejudicial à planta, então fique atento às doses corretas. Uma terceira dica em relação ao horário que você pode fazer essa adubação. Evite horários que o sol está muito forte, principalmente os adubos foliares, você pode correr um risco de queimar a folha da planta e também ele vai evaporar, então você vai perder uma parte dessa aplicação. No geral, tanto para solo também, evite horários em que o sol está muito forte para fazer essa adubação.
A nutrição certa faz toda a diferença. Pode parecer complicado, mas na verdade é muito simples. Siga todas essas dicas que eu tenho certeza que você vai ter um ótimo resultado. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar sua curtida e continue nos acompanhando para conteúdos como esse. Até o próximo vídeo!